Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade e hoje eu vou falar de um livro muito bom que eu li recentemente, que é esse aqui, ó, Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Não sei se eu falei o nome com a pronúncia certinha, porque ela é uma autora polonesa e o livro é realmente muito bom. Ele foi ganhador do prêmio Nobel, lá vou eu, gente, sem saber pronunciar as coisas do jeito certo, recentemente. E acho que foi muito merecido, não só pela escrita, pela narrativa dela, que é muito envolvente, é muito bacana, e até porque o livro trata de temas muito importantes ali de maneira muito diferente. Ele, apesar dessa capa, que é uma capa bem fofinha, se der pra ver, quando a gente olha ela parece fofinha, né? Tem vários bichinhos aqui com ilustrações, mas já vem uma pista ali que tem um bichinho, se vocês verem, um coelho com pessoas cortadas e sangrando. Vai trazer um pouco do que a gente vai encontrar no livro, né? Essa edição super boa da Todavia, e a Todavia tem publicado livros maravilhosos ultimamente, então se eu fosse vocês eu ficava de olho nas publicações deles, porque tem muita coisa que vale a pena. Bom, e voltando aqui ao livro, ele conta a história de uma mulher aposentada, já mais velha, é a Janina Duchejko, o sobrenome deve ser assim, deve se pronunciar assim, e ela vive numa região muito isolada da Polônia, rodeada por neve, por montanhas, por alguns poucos moradores que vão naquela região no período de inverno, que realmente é muito frio, muito inóspito. Inclusive ela mesma fala que sempre que vem aquele frio tão grande, aquela neve, tudo branco, e ela tá lá naquela solidão que ela vive, ela acha que realmente aquele lugar não foi feito para ser habitado por seres humanos. Bom, tem uma coisa muito legal no livro, é que ele é escrito em primeira pessoa, e a gente vai conhecer toda a história, toda a narrativa, a partir do ponto de vista da Janina, e ela vai dando ali pistas, vai falando sobre os outros personagens, mas a gente vai tendo pequenas pistas ali da personalidade deles. E a gente fica um pouco numa dualidade, porque ela vai contando uma história cheia de loucura, de altos e baixos, é uma história meio misteriosa e a gente não sabe direito se ela tá realmente falando a verdade ou se ela distorce um pouco a partir do ponto de vista dela. A gente não sabe se a agressividade que ela enxerga é realmente tão grande ou não. E muita coisa então ao longo do livro, da história e da relação com os personagens, a gente fica numa dualidade, já que a gente tá vendo pelo ponto de vista dela, de não saber exatamente como aconteceu ou como foi dito, mas isso é feito de forma muito boa pela autora. E bom, se a gente for pensar em tema, o tema principal desse livro aqui é a relação dos homens com os animais, a relação de exploração dos homens, né, principalmente, e de agressividade, de falta de respeito. Dentro desse livro a gente tem uma professora aposentada, que é a Janina, ela também é astróloga, ela gosta muito de fazer mapas astrais, e ela traduz poemas também, e a gente vai percebendo que ela, apesar de toda a solidão que ela tá, ela tem um ideal muito firme de ir atrás dos caçadores da região dela. Ela quer impedir que os caçadores continuem caçando de maneira assim indiscriminada, que continuem violentando, maltratando os animais daquela região. Ela tem isso muito forte para ela e ela vai ser chamada de velha louca ao longo de todo o livro. Esse é um outro tema que eu acho muito bacana também, porque muitas mulheres, quando já estão mais velhas, acabam tendo essa alcunha, né, esse apelido de velha louca, a partir do momento em que elas se expressam, né? Qualquer mulher mais velha que se expressa, que coloca as suas ideias de forma mais firme ou diferente do que a maioria das pessoas, é logo taxada de velha louca. E ela coloca muito isso no livro. Ao longo do livro, a autora trabalha também muito com o tema da morte, de forma muito profunda. E a própria Janina tem algumas reflexões de como a morte pode ou ser uma solução finita, uma solução precisa e final para as coisas, ou também a gente entende um pouco desse sofrimento, do vazio que ela deixa. Outro tema muito presente, além dessa relação da morte, dessa relação de violência dos homens com os animais, dessa perspectiva da mulher mais velha, entendida como louca, a gente também tem muito da solidão. A gente acompanha um pouco da vida dessa mulher que mora num lugar tão isolado, ela cuida de casas vazias que ficam ali dos moradores, né, que deixam as casas para ela cuidar ao longo daquele período de inverno. E a gente vê o quanto essa solidão é presente na vida dela e de alguns poucos moradores que estão ali na região e o quanto isso vai mudar a relação deles com outras pessoas, com outros tipos de convívio, com as ideias que eles mesmos elaboram ali dentro daquela solidão. Outro tema muito presente também é a vingança, já que a Janina, ela cria ali uma situação, ela conta pra gente e mostra como diversas mortes podem se relacionar com os animais que vivem naquela região. Então ela levanta a teoria de que aquilo é tudo uma vingança dos animais caçados que estão tentando se vingar daqueles homens que sempre violentaram eles ao longo dos anos. Então é outro tema bem presente, o quanto essa vingança dos animais seria possível e o quanto a vingança dessa Janina, né, essa mulher solitária, pode ser firme e forte em relação a esses homens que ela acha
porque estão tão errados. E a gente vai ver também que apesar de todo o desinteresse da comunidade, que desacredita nessa teoria dela, de que aquelas mortes seriam feitas por animais, e de toda a chacota de todo mundo em relação a ela, Janina se mantém sempre muito firme. Ela é convicta do que ela diz, ela não muda de opinião, e não importa o quanto tenha chacota, o quanto tenha riso, ela se mantém ali exatamente com o que ela pensou do início ao fim. A gente vai vendo então, acompanhando quanto essa personagem, que parece um pouco frágil, um pouco sensível por fora, pela condição em que ela vive, o quanto essa personagem na verdade é muito forte, tem um enfrentamento muito presente. Mas é isso, a leitura foi muito prazerosa, assim, muito envolvente. Foi um desses também que eu começo a ler e vou embora rapidinho, é uma leitura que a gente não quer largar, justamente porque o livro tem muito de mistério, ele vai envolvendo a gente ali dentro do pensamento da Janine e da comunidade que a cerca, então acho que é muito bacana, é uma leitura aí, ó, essencial para gente que está passando pela quarentena, por esse período maior dentro de casa. Aproveita então para conhecer. Eu fiquei com muita vontade de conhecer o restante da obra da Olga e espero que o livro desperte essa vontade em vocês também. Testando agora então o formato um pouco menor, já que o que eu quero é que vocês leiam os livros, que vocês se sintam interessados, instigados a conhecer um pouco mais. Quero entregar a história inteira para vocês. Então esse momento vai ser mais para dialogar um pouquinho sobre as minhas impressões e para dar essa dica para vocês não deixarem de ler. Eu vou ler um trechinho agora então para vocês entenderem um pouquinho da narrativa dela e que exemplifica aquilo que eu falei da mulher tida como velha louca. Quando chegamos a uma certa idade, precisamos entender que as pessoas sempre ficarão irritadas conosco. Antes, nunca tinha percebido a existência ou o significado de gestos, como acenar a cabeça rapidamente, desviar o olhar, repetir sim, sim, feito um relógio, ou checar as horas, ou esfregar o nariz. Mas agora, entendo muito bem que esse teatro todo só quer expressar uma simples frase: dá um tempo, sua velha. Às vezes, fico pensando se um jovem bonitão ou uma morena curvilínea seriam tratados da mesma forma se dissessem as mesmas coisas que eu. Bom, esse é um dos temas mais presentes no livro e acho que é uma discussão muito importante para a gente parar e entender também a nossa relação com as pessoas mais velhas. Então aproveitem, se vocês já leram, me conta um pouquinho o que acharem. Se forem ler depois também, volta aqui e fala pra mim, que eu adoro ver esses diferentes olhares. Mais uma escritora super boa. E outra coisa também muito bacana, procurem ler escritoras de outros países, além das autoras nacionais, obviamente, que eu adoro, gosto muito de incentivar o trabalho. Eu tenho gostado bastante de procurar livros de países diferentes, porque assim a gente conhece as narrativas diferentes também, feitas a partir de trajetórias bem diversas, de olhares diferentes do nosso. Acho que isso é muito bacana para a gente conviver um pouco melhor. Então, espero que gostem da leitura e até a próxima!